não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz essa frase, aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, né? Por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, né? O passado não volta mais, né? Então passou, saiu da existência, não é isso? E o que vai ser daqui a pouco? Também não está na existência. É apenas uma possibilidade. E a possibilidade, diz você, só existe na minha cabeça, como hipótese teórica. Então, isso quer dizer que a única coisa que parece real é o que está fisicamente presente. Então, visto nessa perspectiva, o tempo é a dimensão que come as coisas e as desfaz. Então, logo elas entram na existência, elas já desaparecem. Então, esse parece o famoso mito de Saturno, que é a divindade grega do tempo, que come os seus próprios filhos, devora os seus próprios filhos. E o famoso verso do Camões, né? Que quanto da vida passa está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando, né, aquilo que está passando, porque quando está passando já passou, já virou morte. Então, o passado é a dimensão da morte. E o presente é fugaz. Então isso quer dizer que, neste sentido, toda continuidade que a nossa pessoa possa ter ao longo do tempo é apenas uma invenção nossa. E mal você acabou de inventar a sua história, ela já passou também. Isso eu estou falando, isso é a experiência moderna característica, a experiência de hoje, a experiência do tempo que as pessoas têm hoje. Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett, em que um sujeito, na cama, moribundo, conversa com outro sujeito, que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta: você não se lembra do instante do seu nascimento, se diz certo? Então como você sabe que você é você? Você não testemunhou o seu próprio nascimento, nem isso você sabe. Então nós chegamos aí, vamos dizer, à total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo. E a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. Não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência.
porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Né? Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então isso é, o tempo, então ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo, ou está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo? Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total, 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 total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em história da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com a história da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton, observando o comportamento da natureza e fazendo contas, ele descobriu uma certa regularidade, quer dizer, coisas que se repetem. Não é isso? E ele diz que as coisas são assim. Eu digo, bem, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto. Que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente, que é independente do que acontece. Eu digo, mas um tempo onde não acontecesse nada, duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesma. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então não é tempo de maneira alguma. E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Quer dizer, o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, quer dizer, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista e dentro do qual nós vivemos, como diz o Ivan Illich, e vivemos dentro desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que o contrarie nos parece impensável, Newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ou seja, ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz, agora eu aprendi a realidade. Você também não sabe se isso é realidade. Isso quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo, não lhe sobra nada na mão. O espaço e o tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton. E muito antes da física quântica. Quando eu estou rezando, e aparece lá um menino de 8 anos que fez isso, um rapaz de 20 que fez aquilo, um homem de 30 que fez aquilo, um sujeito de 40 que fez não sei o que mais, papai. E estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal, de que na hora da morte a sua vida passa diante de você como se fosse uma fita acelerada. Eu digo, bom, mas eu não preciso morrer para assim
experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar diante de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se eu for mostrar para vocês vão ficar horrorizados. Mas para Deus eu posso mostrar tudo, porque sabe, Deus é tão velho, ele já viu tudo e não se espanta com mais nada. Né? Então, aqueles personagens que eu fui, por que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Então, na eternidade, todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora, todos existem, eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos 8 anos, quem está confessando esse pecado não é o homem de 62, é ele e mais o menino de 8. Dito de outro modo, retira a instância de eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto, chamada espaço absoluto, que perfeitamente, você sabe perfeitamente, não existe e nem pode existir. A eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo. E é essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? E é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você. Agora, se nós começamos a encarar, para chegar a isso, entender isso, nós temos, claro, temos que entender o Hugo historicamente também, temos que colocá-lo na sua época, na sua sociedade, na sua cultura, etc., para saber o que ele queria dizer. Porém, se esta diferença temporal nós a absolutizamos e dizemos tais ou quais coisas se tornaram incompreensíveis para nós porque são muito absurdas em face da nossa belíssima ciência moderna, nós não entendemos nem o que o Hugo quis dizer e nem o que é a ciência moderna. Ou seja, eu tenho que entender o Hugo, quando eu estou lendo, tal como eu, na hora que estou rezando, entendo o menino que eu fui aos 8 anos. E que eu não deixei de ser. Está entendendo? Se eu disser, mas naquele tempo eu era muito burro, eu não entendia certas coisas, etc, etc. Eu digo, sim, mas este menino que era muito burro, que não entendia as coisas, ele ainda está dentro de mim. Então eu não o superei. Né? Ele faz parte permanente da minha pessoa. Ele nunca irá embora. Por mais sábio que eu me pretenda. Então, vamos ver como nós podemos vencer essa abordagem meramente histórica, que seria uma espécie de relativismo cultural. E, bom, o relativismo cultural lhe dá milhões de motivos para você não entender uma coisa. Quer dizer, eu já não posso entender aquilo, porque aquilo estava fora da realidade. Portanto, como estou imbuído da cultura científica moderna, etc., eu sei como as coisas realmente são, eu não posso me transpor completamente à cabeça de um cara do século XIII, porque no século XIII eles estão, para nós, como um louco está para a pessoa normal. Eu não posso entrar totalmente dentro do universo do louco. Eu posso enxergá-lo como uma estrutura, mas eu não posso participar dele. Bom, então, vamos ver se o sujeito está louco mesmo. Quando Newton diz que não é a pedra que se move na direção da Terra, mas a Terra que atrai aquele pequeno pedacinho de matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Se pergunta, mas o que precisamente a Terra está atraindo? É uma pedra.
uma pedra é um nada. A pedra é alguma coisa. Ela tem suas próprias propriedades. E se ela não as tivesse, e se ela fosse um nada, em vão a Terra a atrairia, porque ela não viria de maneira alguma. Isso quer dizer o seguinte: a descrição do mundo que se dá na mecânica de Newton pressupõe, dá como pressuposta a existência das várias substâncias, dos vários entes que são afetados pela lei da gravidade. Ela apenas não raciocina a partir dessas substâncias, mas apenas das relações mecânicas entre elas. Mas as relações mecânicas, para existir, precisam se dar entre coisas que existem. E as coisas que existem têm substâncias. Então, quando a física antiga dizia que a pedra tem um desejo natural de repousar no seio da Terra, ela diz exatamente o que Galileu dirá mais tarde, que quando um objeto não é movido por outro, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Este impulso de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é inerente ao objeto. Com a ressalva de que Galileu diz que o movimento retilíneo uniforme é apenas uma unidade de medida, ele não existe realmente. Não, Aristóteles, na física antiga, dizia um objeto, quando não é movido por outro, permanece em repouso. Galileu acrescenta, entre parênteses, ou em movimento retilíneo uniforme, o qual não existe propriamente. Ou seja, permanece em repouso. Ora, do ponto de vista geral da teoria da gravitação universal, existe uma força misteriosa chamada gravidade, pela qual a matéria maior atrai a matéria menor. Mas do ponto de vista de uma outra lei física, que é a lei da inércia, o impulso de repouso está no próprio objeto. Ele não pode receber de fora o seu impulso de repouso, ele só pode receber o movimento. Está compreendendo? Então, embora a expressão desiderium naturale, desiderium natura, desejo da natureza, seja uma expressão literária, ela expressa precisamente o que a lei da inércia diz. Agora, se eu confronto o que Hugo está dizendo, ou qualquer autor medieval está dizendo, com a lei de Newton, eu digo, mas espera aí, quem diz que é a lei de Newton que ele está se referindo e não a alguma outra coisa? Vista como expressão da lei de Newton, da lei da gravitação, a expressão desiderium natura não faz o menor sentido, porque quem atrai é a matéria. Vamos dizer, o corpo não se move, mas ele é movido. Eu digo, mas se esse corpo não fosse nada e não tivesse propriedade alguma, ele não poderia ser movido. Mas a expressão desiderium natura se refere não ao que acontece ao objeto, mas àquilo que ele é e faz, ou seja, à sua forma substancial. Entenderam? E esta forma substancial é o que faz com que ela deseja o quê? Estar em repouso. Ou seja, é a lei da inércia. Como é que eu entendi isso? Eu entendi isso partindo do princípio de que um sujeito que ainda não conhecia a lei de Newton conhecia a realidade tão bem quanto o Newton e quanto eu. Nós estamos dentro do mesmo universo. Ele não é diferente. Nós podemos expressá-lo as nossas experiências de várias maneiras e em vários planos diferentes. Isso pode causar uma série de confusões, de tal modo que quando você se identifica com a última e mais recente versão, demais, você não entende as anteriores. Mesmo quando elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, é lógico que se eu vejo um sujeito estuprando, matando uma menininha de 3 anos, eu não consigo me identificar com ele. Eu entendo que aquilo, vamos dizer, é um mistério tenebroso
que fica inalcançável pela minha alma. Mas espera aí, mas Hugo São Vitor não estuprou nem matou ninguém? Você não está falando de uma coisa monstruosa e inimaginável, imparticipável? Você está falando de uma simples visão da natureza que, se for participada por um homem manifestamente bom, inteligente, correto, como o Hugo, por que não pode ser participada de novo por você? Neste sentido, eu vou ler aqui um outro parágrafo para você, que não foi escrito a respeito deste assunto, mas que é pertinente. Ou seja, numa investigação do status questiones, dificilmente iríamos parar neste texto. Mas se você já conhece o status questiones, já sabe, né, toda a evolução dessas concepções, por exemplo, sobre um movimento que tinha na Idade Média, até como aparece depois em Galileu e Newton, etc., etc. Se você já conhece essa parte da história, e isso aí você nem precisa você mesmo fazer a pesquisa do status questiones, porque temos um sujeito chamado Pierre Duhem, D-U-H-E-M, que escreveu um livro maravilhoso chamado Le Système du Monde, o Sistema do Mundo, no qual ele conta toda essa história com todos os passos da discussão. Fala, bom, então aí, leu o Pierre Duhem, já está tudo mastigado, lá você já sabe o status questiones. Mas, se para além do status questiones você questiona, levanta esta questão da qual é a possibilidade que eu tenho de participar da cosmovisão de um autor antigo que eu estou lendo. De vivenciar como se eu fosse ele, sem deixar de ser eu. Do mesmo modo com o tal do Olavo, quando ele reza aos 62 anos, ele é ainda o garoto de 8, sem deixar de ser o homem de 62. Que é uma experiência que, se é acessível a um jumento como o Olavo, deve ser acessível a qualquer um. Todo mundo deve poder fazer isso. Quando eu levanto isso, então, pode surgir evocações, como de fato a mim surgiu, desta coisa maravilhosa que eu li no livro do Benedetto Croce, que se chama A História como Pensamento e Ação, que houve, aliás, uma tradução linda, belíssima, feita pelo poeta Darcy Damasceno em 1962. Eu não sei se ainda, pela editora Zahar, nem sei se isso se encontra ainda. Mas quando você lê uma tradução brasileira aqui, dá gosto, como dizia o Gilberto Amado, eu tenho um orgasmo, porque é uma coisa tão rara. Em geral, a tradução brasileira é tão difícil que você tem que repensar a coisa no original, caso você conheça a língua, para poder tornar aquilo inteligível. Eu só, por exemplo, a tradução que o ministro Veiga, ex-ministro Veiga, fez no livro do Eric Voegelin, Nova Ciência da Política, eu só entendi aquela tradução porque eu sabia um pouco de inglês, senão não ia chegar jamais. Conhecendo mais inglês, você entende mais ainda profundamente a tradução do Veiga. Então, diz aqui o Benedetto Croce. O Benedetto Croce é um dos grandes escritores do século XX. Ele escreve de uma maneira tão maravilhosa que é ao mesmo tempo um pouco barroca, Fica difícil traduzi-lo, mas o Darcy Damasceno conseguiu. Então, diz ele aqui, o que se chama no uso historiográfico documentos escritos, esculpidos, figurados ou aprisionados nos fonógrafos, ou também existentes em objetos naturais, esqueletos ou fósseis, não age como tal, e tal não é, salvo enquanto estimula e acentua em mim recordações de estados de ânimo que estão em mim. Ou seja, todo conjunto de documentos escritos ou não escritos, monumentos, etc., etc., nada disso é documento no sentido histórico, são apenas coisas. Torna-se documento para o historiador na hora em que evoca nele alguma coisa que já estava nele. Senão não funciona como documento. Ele olha aquilo, não lhe diz nada. E nos demais aspectos subsiste como tintas coloridas, cartas, pedras, discos de metal ou de lacre, etc., sem a mínima eficácia psíquica. Se não existe em mim, adormecido que seja, o sentimento da caridade cristã, ou da salvação pela fé, ou da honra cavalheiresca, ou do radicalismo jacobino, ou da reverência pela velha tradição, inutilmente passarão sob meus olhos
as páginas dos evangelhos e das epístolas paulinas, da epopeia carolíngia, dos discursos que se faziam na Convenção Nacional, das líricas, dos dramas e romances que exprimiriam a nostalgia oitocentista pela Idade Média. O homem é um microcosmo, não no sentido naturalístico, mas no sentido histórico. É um compêndio da história universal. Ou seja, é porque você tem dentro de você todas aquelas possibilidades, ao menos no nível imaginativo, que você é capaz de compreender, né, o que os homens fizeram, por exemplo, o que os apóstolos fizeram, ou o que os deputados da Convenção Nacional Francesa fizeram, ou o que os cavaleiros medievais fizeram, ou o que os grandes navegadores fizeram. Né? Se não, todos os documentos que se juntassem a esse respeito seriam para você aquilo: papel, coisas, tinta, pedra, e não diriam absolutamente nada. Mas note bem, se eu olhar isso apenas como historiador no sentido atual, quer dizer, com olhos de relativismo cultural, acreditando que a minha presença na presente cultura é um dado absoluto e intransponível, também não vai adiantar nada. Porque eu acredito que o passado não existe. E que eu tenho que criá-lo com a minha mente agora. Como se eu tentasse criar alguma coisa que daqui a pouco vai cessar de existir também. Agora, se você percebeu a dimensão de eternidade, onde todos os tempos existem como simultaneidade, assim como os vários personagens que você foi ao longo do tempo voltam e estão presentificados e, por assim dizer, unidos a você, sintetizados com você, no momento em que você ora a Deus e pede o perdão dos seus pecados, aí você entendeu que a sua presença num momento histórico não é uma prisão. Você entendeu que você pode transitar em várias épocas, em várias civilizações, e vivenciar tudo aquilo de novo como se lhe tivesse acontecido. E aí, o que do ponto de vista do relativismo absoluto, eu chamo de relativismo absoluto aquele que prende você no seu momento histórico e não deixa sair, e faz com que tudo que foi antes só possa ser compreendido, entre aspas, historicamente, sem participação íntima, sem envolvimento seu. Aquilo, então, que você jamais poderia compreender desde o ponto de vista do relativismo absoluto, então, de repente, se torna o drama humano da sua própria alma em busca do conhecimento, em busca da salvação, em busca da vitória, em busca de qualquer objetivo, em todas as épocas da história e em todos os quadrantes da Terra. Todos os seres humanos podem ser compreendidos por você. Todas as situações podem ser compreendidas. Não há limite para isto. Podem ser compreendidas não apenas como coisas estranhas que se passaram numa outra época, mas como possibilidades atuais. Desde que você consiga compreender a simultaneidade dos tempos, consiga apreender a simultaneidade dos tempos. Mas o que é a simultaneidade dos tempos? É a estrutura da eternidade. É o Logos. É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Ivan Illich diz que você ler com este propósito, você se dedicar a estudos universitários com esse propósito, hoje nos parece muito esquisito. Digo, parece muito esquisito apenas na superfície, porque ou você está fazendo isso sem saber que faz, ou você não está fazendo nada. Ou seja, a perspectiva, a possibilidade permanente de elevar-se à dimensão de eternidade existe até para quem não sabe que ela existe. Porque isso é a estrutura da inteligência humana. Assim como essa é a estrutura da temporalidade real, essa é a estrutura da inteligência humana. É encarar as coisas sub specie eternitatis, sob a categoria da eternidade. Você só compreende o que você
enxerga subespécie eternitatis, sob a categoria da eternidade. Aí você compreendeu. Aquilo que não é visto dentro da eternidade é apenas visto, não compreendido. Não há outra inteligência a não ser essa que se eleva à eternidade, porque este é o modus operandi normal da inteligência humana. E é exatamente isso que o Hugo está dizendo. Eu digo, mas, para o Ivan Illich isso é apenas uma forma histórica, que já lamentavelmente passou. Ele adora isso, mas ele continua achando que é estranho. Porque por mais que ele queira se libertar da prisão da cultura contemporânea, ele ainda está dentro dela. Não totalmente, ninguém pode estar totalmente. Mas na hora que ele escreve, ele acredita que está, e na medida que ele acredita que está, ele está mesmo. Ou seja, ele próprio se aprisiona. Então, o que o Hugo está nos dizendo nessas 5 ou 6 linhas é o método essencial de todo e qualquer estudo filosófico. Nós temos que compreender tudo à luz da eternidade. E se não entendemos à luz da eternidade, nós não estamos entendendo. Porém, note bem, entender tudo à luz da eternidade não é assim você pegar a Bíblia ou pegar algum tratado de teologia, né, e deduzir tudo de acordo com o que a igreja ensinou. Porque isso aí não é para a inteligência humana, isso é para um computador. O que você vai ter que fazer, você vai ter que revivenciar essas coisas. De fato. Transformar Hugo num personagem do seu imaginário, e, portanto, elemento do seu imaginário. E ver o que ele viu, e mais o que você está vendo, que ele não viu. E muitas vezes você vai se surpreender que esse personagem que você adotou sabe mais do que você. Ele sabe coisas que você não sabia. E de você prestar atenção nele, você fica sabendo coisas que não sabia antes. E é isto também o que o Hugo quer dizer, que você tem que procurar essas coisas dentro de você. Quando ele fala, nós temos que procurar dentro de nós e não fora, ele está se referindo ao conhecimento e não às coisas materiais. Evidentemente, as coisas materiais só estão fora de nós. Por exemplo, se eu quiser me alimentar a mim mesmo com um saco de feijão pensado, eu vou morrer de fome. Então não é isso que ele está falando. Ele está falando da inteligência humana. É a inteligência que tem que procurar dentro e não fora. Porque aquilo que está fora só adquire significado em função do que está dentro. E o que está dentro, vamos dizer, vai sendo justamente evocado pelo método que fala o Croce. Que foi, ademais de filósofo, um grande historiador. Com todos os defeitos que ele possa ter tido. A Igreja Católica até muitas vezes condenou a obra do Croce, mas com todos os defeitos que ele possa ter tido, ele é um grande historiador e um grande professor. Muito bem. Quando Hugo diz que o homem que não esqueceu a sua origem sabe que tudo aquilo que é sujeito à mutabilidade é um nada, o que ele quer dizer? Que essas coisas não existem absolutamente? Não, claro que elas existem. Acontece que, se não são vistas sob a categoria da eternidade, elas caem naquelas objeções, naquela máquina de nulificação que eu mencionei no começo. O tempo faz tudo desaparecer, e não adianta eu querer me agarrar no espaço e dizer, não, aqui temos um chão sólido, etc. Chão sólido durante quanto tempo? O espaço considerado fora do tempo não é nada. Então, fora da categoria da eternidade, tudo é nada.
E o que quer que você pense sobre as coisas se desfaz ainda mais velozmente do que as próprias coisas. Então é o seguinte, conhecer é encarar as coisas à luz da eternidade. As coisas tal como elas estão no Logos, em Cristo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.